Olá pessoal, hoje eu vou contar para vocês como eu comecei a minha loja online, quanto eu investi para abrir a minha loja de calçados. Vamos lá, a gente começou em julho de 2020, durante a pandemia da Covid-19. Tem uma longa história aí de como é que eu decidi empreender, mas esse é assunto para outro vídeo. Hoje eu vou me deter apenas nos assuntos financeiros. O dinheiro inicial que eu usei foi do auxílio emergencial. Eu fazia estágio. Eu fazia faculdade de manhã e à tarde eu fazia estágio, me formei, né, em pedagogia, então eu fazia estágio em uma escola. E por conta da pandemia a gente estava trabalhando remotamente e eu não fazia ideia se eu ia continuar no estágio ou não. Porque teve alguns conhecidos que chegaram a serem desligados, né, do estágio durante a pandemia, então a gente não sabia se ia continuar ou não. E eu já recebia muito pouco, né, estagiário, eu recebia 620 e eu fiquei com medo de perder esse dinheiro. Então por isso que eu decidi pedir, né, esse auxílio do governo de R$ 600 e eu consegui apenas uma parcela. Parece que foi assim algo realmente de Deus. Toma aqui esse dinheiro para você fazer aí o que você tem que fazer para você começar, porque se não fosse esse valor eu não teria começado, porque como eu falei com vocês, eu recebia muito pouco e de onde eu ia tirar dinheiro para investir em uma loja. Realmente eu não tinha, e se você olhar aí para sua situação, você vai dizer, gente, eu não tenho dinheiro para investir, ou estou esperando tal dinheiro sem sair para começar. Se eu tivesse noção do que era empreender, talvez eu nem tinha começado, porque são muitos gastos que eu não levei em consideração quando eu quis começar. Eu pensei que era só comprar um calçado por um preço e vender por outro e dava tudo certo. Mas eu desconsiderei que precisava de sacola, que tinha taxa da maquininha de cartão, que tinha que comprar a maquininha de cartão. Então eu ignorei muitas coisas quando eu decidi começar. E quando eu realmente fui ver que para empreender eu precisava investir muito mais do que eu imaginei, então eu vi que o dinheiro que eu tinha de R$ 600 não daria conta e a gente teve que fazer outros investimentos. Então vamos lá por valor. Eu comecei com R$ 600, né, do auxílio, mais 301,60 que eu tinha na minha poupança. Eu tinha uma poupança que meus pais fizeram pra mim, então graças a Deus ainda tinha um dinheirinho lá. 120 que a minha irmã deu. Ela começou a empreender junto comigo, mas ela tinha outros propósitos, né, outra vocação aí durante a vida, então hoje ela está em outro propósito, não está mais na loja. Mas ela começou junto comigo e ela começou investindo 120. E aí eu tinha um cartão de crédito que tinha um limite baixíssimo, se eu não me engano era R$ 300, mas aí eu usei o meu cartão de crédito para passar R$ 80. Depois a minha irmã fez um outro investimento no cartão dela de 248. Então foi isso. Esse foi o total de dinheiro que a gente tinha para começar a nossa loja. Como eu falei, eu comecei com 600, depois eu vi que a gente precisava de mais dinheiro e a gente foi injetando então de outras formas. Aí, o que eu fiz com esse dinheiro? Eu comprei um curso, que hoje em dia ele não é vendido mais. Foi um curso, assim, maravilhoso, que ensinou tudo sobre empreendedorismo para quem realmente não tinha noção nenhuma, que era o meu caso. E nesse curso eu aprendi que tinha outros investimentos que eu precisava fazer que eu não fazia ideia. Então eu comprei esse curso que foi maravilhoso, eu paguei 301,60 nele, que foi o dinheiro que eu tirei, né, da minha poupança. Eu comprei um chip pro celular da loja, que no caso ficaria no meu celular, né, que é o WhatsApp Business. Coloquei R$ 10 de recarga nesse chip. Comprei, né, fiz o meu primeiro investimento, que foi 6 pares de calçados em uma loja super distante do meu estado. Então o frete também, né, ficou aí um pouquinho caro, então gastei 480 na primeira compra que eu fiz. Tinha uma loja na minha cidade na época que você poderia vender atacado, você comprava 6 pares e você poderia trocar esses pares se você não vendesse. Então a proposta era bem legal. A gente também investiu nessa loja depois, 265. Aí a gente comprou um carimbo pra loja, do nome da loja, que foi super caro, quase R$ 200. A gente pagou 195 para carimbar as nossas sacolas e deixá-las personalizadas. Compramos 248 de sacolas no Mercado Livre. Acho que a gente comprou umas 200 sacolas. E pagamos R$ 20 de Uber. Eu acho que esse Uber foi da loja que a gente comprou, né, os calçados para voltar para casa, porque era um monte de sacolas, sapatos e tal. E fizemos um outro investimento em uma outra loja para comprar mais calçados de 327. Então foram 3 lojas diferentes que a gente fez essas compras, né? A princípio eu só tinha feito em uma
E aí depois desse curso eu vi que eu precisava investir em outros modelos, em outros calçados, até porque 6 pares é muito limitado, é muito pouco. Eu só tinha pedido salto, mas eu precisava de rasteirinha, eu precisava de sapatilha. Então a gente fez esse investimento, né, em outras lojas também. Então de início eu investi em 3 fábricas diferentes de calçados. E esse foi o valor total que a gente gastou no início. Como você pode ver, a gente começou com menos do que a gente gastou no início. Isso se deu ao fato, muito provavelmente, porque a gente usou o cartão, né? Então a gente conseguiu parcelar aí um pouquinho de coisa, então a gente gastou muito mais. Na minha cabeça, eu só tinha gastado R$600 para começar a loja. Mas quando eu botei na ponta do lápis, eu vi que eu tinha gastado quase R$2.000. Então, sim, gente, para abrir uma loja, você tem um investimento e eu aconselho você começar no mínimo com esse valor de R$2.000, porque você precisa investir em muitas coisinhas, né? Nesse início eu não comprei maquininha de cartão e que depois eu tive que comprar, mas hoje eu já te oriento a comprar logo de início, porque muitas pessoas, elas querem parcelar e se você vender fiado, você sabe que você só vai se afundando aí nesse negócio. Então você precisa investir na maquininha, você precisa investir em sacolas personalizadas. Como a gente não conseguiu comprar sacolas personalizadas, a gente comprou as sacolas em craft e personalizava elas em casa, né? Com carimbo, a tinta rosa e tudo mais, ficava uma gracinha. Foi o melhor que a gente poderia fazer. E é isso que eu te falo, faça o melhor. Então é legal você ter uma sacola personalizada, é legal você ter produtos diferentes. A gente começou com uma gama de produtos muito limitada. Então se você puder investir em calçados diferentes, isso é muito legal. Se for roupa também, né? Até para você entender o que seu público pede, o que seu público gosta. Então isso demora muito no processo. A gente vai continuar falando sobre esse assunto de finanças, porque ele é bem longo. Mas eu já vou te adiantando, se você quer sair do seu emprego para investir, para usar sua rescisão, para investir em uma loja, em um comércio, não faça isso. Porque no início é você quem vai sustentar a sua loja e não ela que vai te sustentar. E isso quase ninguém fala, então não faça isso. Se você quer começar a empreender, começa com o pouco que você tem, para depois você fazendo outros investimentos para você entender no que é melhor comprar. Quando eu comprei os calçados ali, aqueles 6 pares de salto, eu pensei que era o melhor que eu estava fazendo naquele momento, mas depois eu percebi vários erros que eu cometi. Então você só vai perceber esses erros ao longo do tempo. Então não pegue esses R$2.000 que você tem aí, ou o valor que você tem, e investe tudo de uma vez. Investe um pouco, entende como é o mercado, como é que funciona e depois você vai fazendo outros investimentos. Se você gastar todo esse dinheiro de início, você vai perceber aí que no terceiro mês o dinheiro que você vendeu é muito pouco, não vai dar para você ficar fazendo reinvestimentos. Aí você vai ter que, né, pegar outro dinheiro ou fazer uma outra coisa para continuar investindo na loja. Então não investe tudo de uma vez só, gasta um valor de início para as coisas que são fundamentais e depois você pega o restante do dinheiro e vai aplicando. E é assim que você deve fazer também para dar certo, porque se você gasta tudo de uma vez logo no início, você não vai ter dinheiro para investir depois. Então escuta o conselho de quem já está empreendendo aí há algum tempo, tá bom? Então você pode começar investindo, sondando o mercado, você começa comprando um pouco de coisa e depois você compra mais. Até porque você começa achando que, nossa, aquele seu pedido tá assim abafando, mas aí você vai perceber que muitas pessoas têm um gosto diferente do seu, de que aquilo que você escolheu, você acabou pensando mais em você do que nos outros. E você precisa decidir a linha que a sua loja vai tomar. Se você vai só por aquilo que as pessoas falam, ou se você vai ter uma linha exatamente ali de produtos que você quer trabalhar. Mas isso você não vai conseguir definir logo de início, é algo que você vai sentindo. Hoje eu tenho uma outra posição. Às vezes eu comprava produtos só porque algumas pessoas estavam pedindo, porque estava na moda. E depois eu percebi que isso não dava certo, porque eu não estava seguindo um estilo correto de calçados para minha loja. Então ficava muito bagunçado. Hoje eu tenho esse estilo um pouco mais definido, mas eu ainda estou no processo de definir um pouco mais, para que eu tenha um público certo, correto, porque aí é papum, você comprou, você vai vender. Então, se você trouxer o que os outros estão pedindo, então talvez você está agradando a sua amiga, mas você realmente não está agradando o público que vai comprar efetivamente de você. A gente tem muito assunto para falar sobre isso, continua me seguindo aqui e a gente conversa mais sobre isso em outro vídeo. Tchau!